Sabe, quando a gente pensa em segurança da informação, especialmente em prefeituras, logo vem à cabeça softwares caros, hackers, firewalls. Mas e se o ponto de partida for muito mais simples? A gente vai ver hoje como a boa e velha organização, através de um princípio chamado SAIDI, é na verdade o passo mais fundamental de todos para proteger os dados públicos. Pois é, vamos começar com essa provocação. Pensa só, e se o maior risco para uma prefeitura não for um ataque super elaborado, mas sim aquele sistema antigo, aquela impressora jurássica que todo mundo usa porque, sempre foi assim. É justamente essa mentalidade do ainda funciona que pode ser uma porta escancarada para problemas gigantescos. Para a gente entender de verdade o tamanho desse risco, a gente precisa olhar para os perigos que ficam ali escondidos na bagunça digital. Muitas vezes, essa desordem é invisível, mas nem por isso ela deixa de ser perigosa. E olha, quando a gente fala em desorganização, não é só daquela pilha de papel no canto da sala, não. O problema é o equivalente digital disso. São sistemas que ninguém mais atualiza, arquivos espalhados pela rede, equipamentos velhos, tudo isso, sem um controle claro, vira um ponto cego. E ponto cego em segurança é sinônimo de vulnerabilidade. Aqui a gente detalha o que são esses riscos na prática. Primeiro, os sistemas obsoletos, que são um convite aberto para ataques. Depois, a falta de inventário, que é bem básico. Como proteger algo que nem se sabe que existe? E tem também o descarte de qualquer jeito, que pode vazar dados super sensíveis. E o pior de tudo é pegar essa bagunça toda e jogar para dentro de um sistema novo, ou seja, só digitalizar o caos. E aqui está o ponto central da nossa conversa. Manter um software só porque ele ainda está funcionando é ignorar uma regra de ouro da segurança. Sem atualização, ele não está funcionando de verdade, ele só está exposto. Cada dia que um sistema desses continua rodando, essa porta para um ataque fica um pouquinho mais aberta. E o problema não é só técnico, viu? O buraco é mais embaixo. Os tribunais de contas estão de olho nisso. A falta de controle sobre o patrimônio público, o que inclui os ativos digitais, não é só uma falha de gestão. Isso pode gerar apontamentos, multas e uma dor de cabeça danada para o gestor. A responsabilidade aqui é enorme. Então, beleza. O cenário parece complicado, mas como é que se começa a arrumar essa casa? A solução pode vir de um conceito japonês que é surpreendentemente simples, mas muito poderoso. O nome é SAIDI, é o famoso senso de utilização do método 5S. A ideia é bem direta. Olhar para tudo que se tem no ambiente, sistemas, equipamentos, documentos, e fazer uma pergunta simples. Isso é útil? O que não for, a gente elimina. Ao tirar o que é desnecessário, a gente também elimina os riscos que vêm junto. É a base de tudo. A teoria parece fácil, né? Mas como é que a gente tira isso do papel e aplica no dia a dia de uma prefeitura? Agora a gente vai do o que fazer para o como fazer. O plano de ação é esse aqui, em 3 passos. Primeiro, ter a coragem de eliminar o que já não serve mais. Segundo, o trabalho essencial de inventariar e de mapear tudo para saber o que precisa ser protegido. E terceiro, a obrigação de descartar o que sobrou do jeito certo, garantindo que nenhuma informação vaze no meio do caminho. E o resultado dessa transformação é nítido. A gente sai de um cenário cheio de riscos e desperdício de recursos para uma base sólida e segura. Deixa para trás os problemas com a lei e passa a trabalhar com conformidade, com transparência. A mudança é da água para o vinho. Essa citação aqui fecha a discussão com chave de ouro. Hoje em dia, modernizar não é mais uma questão de escolha, de querer ser moderninho. Para quem gerencia informações públicas, dados dos cidadãos, isso é uma obrigação, não tem como negociar. No final das contas, todo esse esforço nos leva a um propósito muito maior. Organizar não é só uma tarefa técnica, é o coração do serviço público bem feito. E aqui fica a primeira grande mensagem. Organizar é, em essência, proteger. Cada pequena ação, desde aposentar um servidor antigo até catalogar um software novo, está, na verdade, reforçando as defesas dos dados e da própria instituição. A segunda ideia é que um governo digital de verdade que funciona não nasce do improviso. Ele precisa de uma base organizada e segura. Modernizar os sistemas significa, na prática, oferecer serviços melhores, mais rápidos e mais confiáveis para a população. E por fim, chegamos no ponto mais importante de todos. Proteger os dados que os cidadãos confiam à administração pública é talvez a maior demonstração de respeito que um governo pode oferecer. É o mínimo que se espera. E a gente encerra com essa reflexão. A segurança da informação não começa com um investimento milionário, começa com a decisão de organizar. O que, na realidade de cada um, pode ser descartado hoje para se construir um amanhã mais seguro. A jornada começa com esse primeiro e corajoso passo.